Olá, gente! Estamos de volta para mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos, domingões, às 21 horas. Um prazer estar aqui com vocês nesse episódio que é de uma pauta muito importante, né, minha amiga? Bem-vinda! Oi, amiga. Oi, gente. Que coisa boa. Mais um bate-papo incrível aqui, nosso de cara com elas. Vivemos tempos desafiadores. Cada vez mais nos deparamos com notícias contra agressões, abusos e muitos feminicídios. A violência contra a mulher, infelizmente, ainda é uma realidade dura e constante na nossa sociedade. É verdade. A gente é mulher, a gente vive isso, né, diariamente, ou quem já não viveu. Mas nem sempre, gente, o abuso, ele aparece com marcas visíveis, né? Quantas Uhum. mulheres vão vivendo aí, vai passando o tempo e mal, de repente percebem, né? E É. muitas vezes ele se manifesta de forma silenciosa, em palavras que ferem, em olhares que nos diminuem, em relações que controlam, que humilham e nos anulam. E é por isso que o nosso bate-papo de hoje é tão importante. Vamos falar sobre relações abusivas, mas não apenas no campo amoroso, nas relações familiares, nas amizades, no profissional e até nas redes sociais. Porque o abuso pode estar em qualquer canto, desde que haja poder e manipulação. Verdade. E mais do que identificar o problema, a gente quer que essa conversa sirva como um alerta para todos aí que estão nos assistindo agora. Um abraço de conscientização e também uma luz, quem sabe uma luz no caminho de quem precisa romper esses ciclos abusivos e recomeçar com mais liberdade, com a autoestima melhor. Para entender melhor sobre esse tema, sobre essas relações tóxicas que a gente fala tanto hoje e é tão difícil decifrá-las, nós trouxemos a expert maravilhosa Deise Ortiz, psicóloga, que tem livros sobre o assunto. Seja muito Muito bem-vinda e bem-vinda, lindona, oh, né? Mais lindona, uma mulher lindona, maravilhosa. Obrigada, maravilhosa. gurias, Bem-vinda, querida. obrigada. Um prazer imenso estar aqui com vocês, hoje falando sobre esse tema essencial e fundamental, principalmente para nós mulheres, né, que há muitos anos, né, se normalizou relacionamentos abusivos. E hoje a gente está trazendo esse alerta e essa força feminina, trazendo luz, né? Eu gosto muito de uma frase: onde houver uma faísca de luz, não haverá escuridão. Então, hoje a gente está aqui para trazer uma faísca de luz para quem está passando por momentos difíceis. E tu tem já uma experiência grande, né, Daisy, Sim, sobre na psicologia. Quer falar um pouquinho sobre isso? claro que sim. Então, eu sou Deise Ortiz, especialista em relacionamentos, em traumas complexos e alta performance. Então, né, eu vou do trauma, relacionamentos à alta performance. No meu trabalho clínico, né, enquanto psicóloga, sou escritora e palestrante também. E mulher como vocês aí, Viu? que Ó, segura na mão de outras uma mulher com mulheres, né? muito a Maravilhosa. compartilhar, muita informação. Então, hoje nós vamos perguntar tudo para ti. E a Vamos gente com já tudo. começa com um papo reto. Vamos lá. Como identificar um relacionamento abusivo? Boa, então. Relacionamento abusivo, isso é muito interessante. Relacionamento abusivo, ele não começa sendo abusivo. Isso é fundamental. O abusador, ele não é abusador no primeiro impacto. Ao contrário, o abusador, ele é Sedutor. estrategista, ele é sedutor, ele é o sedutor patológico. Então, por que é tão difícil identificar? Porque tu tem que passar pela fase, que é a primeira fase, que é o love bombing, que é essa parte da sedução, que é essa parte do envolvimento, do encantamento, do ilusionismo, né? Onde ele vai te prometer, vai fazer falsas promessas, falsas. E depois, sim, começa as outras fases do abuso, vem períodos de tensão e o tão temido descarte. Isso, né, É um é o ciclo, ciclo do né? abuso. Uhum. Isso, é assim que se identifica. E a gente estava falando ali na abertura, que eu achei bem interessante, até a Nick estava trazendo para nós, que também fica naquela coisa não só, porque quando a gente fala abuso, é uma palavra forte, ainda tem pessoas que podem imaginar que esse abuso seja só físico, e não, né? Tem várias
formas de reprimir uma pessoa. E eu queria que e de repente esse abusador nem chegue às vias de fato de uma violência física. Isso pode acontecer, Deise, ou não? Ele vai chegar a algum momento sempre na violência física ou não? Ele pode sempre estar querendo às vezes te diminuir, enfim, né? Reprimir de várias formas. Como que isso se dá assim? Isso. Existe a escalada da violência. O relacionamento abusivo ele é marcado por situações psicológicas, né, onde vai diminuir, onde vai humilhar, onde vai controlar a vida dessa outra pessoa, mas principalmente isolar. Porque a pessoa que passa por uma relação abusiva, tanto homens quanto mulheres, né, meninas? Uma relação abusiva é lenta, gradual e sutil. Por isso que às vezes é difícil identificar, porque se diminui, né? A vítima de uma relação abusiva, ela diminui, ela minimiza o sofrimento. Porque ela maximiza, é como se ela tivesse um óculos especial, ela maximiza aquilo que foi bom e ela minimiza aquilo que machuca. Que, né, pode ser uma linguagem passivo-agressiva, pode perguntar por que tu vai com essa roupa, hoje não é dia de sair com as amigas, né? E todas aquelas outras linguagens passivo-agressiva, onde não fica tão explícito o abuso, mas está sendo marcado ali, né, diariamente, mas constantemente, em pequenas doses. Então é lento, é sutil e é gradual. E a gente até estava conversando antes, a gente está falando agora em como identificar uma relação abusiva, mas também tem a outra pergunta que é diferente, que é como identificar o abusador. Né? Acredito que muitas mulheres, ou homens, é como você falou, acho que existe o ser humano, existe a pessoa que é controladora e que é abusiva. Entrei numa relação, estou no iniciozinho, hoje eu estou vivendo com essa pessoa, como eu identifico? Quais são, tem alguns sinais que a gente pode perceber para identificar dentro desses perfis? Isso mesmo, no livro está tudo descrito. Olha aí, ó. Tá tudo já descrito. Isso é bem importante, essa pergunta é magnífica, né? Porque as pessoas, quando estão conhecendo outras pessoas e já passaram por relacionamentos abusivos... Já tem o alerta ligado. Exatamente, como que identifico? Eu gosto muito de dar uma dica. Ouse contrariar essa pessoa de cara. Contraria. O abusador, ele vai se mostrar. Mas já nos primeiros encontros, não. Sim. Porque no encontro, naquele primeiro momento de sedução, ele não vai vestir um personagem e tipo, ai, não, né? Eu sou muito maravilhoso pra ti, caindo na minha rede. E daqui a pouco ele vai se mostrando. Ou já no primeiro encontro, tu já pode dar uma contrariada e ver ali o semblante, como é que fica. Vamos pensar assim, tem níveis, né? Tem os níveis. Se a gente tá falando aqui de transtornos de personalidade, porque... O abusador, ele tem um transtorno de personalidade. Então, a gente pode falar de um sociopata, a gente pode falar de um narcisista perverso, que são os piores. É o que a gente está ouvindo muito, né? A palavra narcisista agora virou moda também, né? Todo mundo... Porque, na verdade, é sobre isso, né? O narcisista, ele se alimenta de pessoas. Gente, isso é horrível. É um vampiro, né? Mas é o vampiro. É o vampiro que vai sugando. E nós fomos acostumadas lá no passado, inclusive, a gostar de vampiros. É verdade. Então existem mensagens subliminares ali de que, quem sabe eu vou entregar meu sanguinho para um vampiro, porque afinal de contas eles são sedutores. E isso vai causando uma dependência também, né? Toda relação abusiva ela é marcada por codependência. Sempre vai acontecer. Porque existe uma montanha-russa emocional, onde tu tá muito feliz e tu tá muito desesperado. Então, quando a pessoa faz isto, que baixa essa adrenalina, ela faz de tudo para voltar a sentir aquilo que sentia antes. Todo aquele amor, todo aquele entusiasmo, porque existiu, de verdade existiu. O abusador não é marcado só por coisas ruins. E é isso que é muito difícil de as pessoas entenderem, né? Tu fica pelo que é bom, tu não fica pelo que é ruim. Mas tu aceita o que é ruim esperando o que é bom, o que foi bom um dia. Só que nunca mais vai ser aquele bom excelente. Vai ser sempre diminuindo. E a vítima, ela começa a buscar a excelência daqueles melhores momentos. Vive, que era né? Daquelas muito boas incrível. lembranças. Isso. Nossa, como isso era incrível. Mas era assim. Ele fazia tudo por mim. Não, o que eu fiz? E aí vem aquele momento em que a pessoa que está sofrendo abuso, ela olha para dentro de si e pensa, mas
ela entra em conflito. E ela pensa, o que eu estou fazendo de errado que ele está mudando o meu comportamento? E o abusador, ele tem esse poder, ele consegue fazer essa manipulação de mexer com a tua mente para que tu acredite que tu é o culpado. Tem isso também, né, Daisy? Exatamente isso, perfeito. Né? O que existe numa relação abusiva é a confusão mental. Toda relação abusiva, ela causa confusão mental. Então, existe uma perda cognitiva do que é certo, do que é errado, o que é tu, o que é o outro. A pessoa se perde nisso. E é muito mais simples a gente se culpabilizar do que realmente entender que tu tá passando por uma situação desafiadora e que tu tem que sair. Então, se tu te responsabiliza, a culpa é minha, tu vai fazer de tudo para melhorar aquela situação. Só que tu tá numa relação abusiva e não é culpa tua. Porque do nada ele mudou o humor. Então ele tava ali me tratando bem, a gente tava viajando, aí eu olhei pro lado, minha casa caiu. Né? A pessoa sempre, o abusador, ele sempre vai dar o tratamento do silêncio. Já ouviram falar nisso? Que é desesperador. Ele não fala contigo. Do nada ele para de falar contigo e a vítima fica ali desesperada. Porque isso justamente vai gerar uma culpa. Isso. Não, o que eu fiz de errado? É a o primeira lance pergunta. Que nem tratar a criança, te põe pra pensar. Te põe pra pensar, só que é de uma forma cruel, porque tu não é culpado, né? De uma certa forma tu não é culpado. Mas no momento que há o silêncio, eu penso que no papel de vítima, quando a pessoa está enfrentando isso, é complexo. É complexo tu identificar, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Eu gosto de pensar, Daisy, aí tu me disse se eu tô certa, que um relacionamento, agora falando explicitamente no campo amoroso, a gente não tá falando de outras relações ainda, né? Ele tem que ser saudável no sentido que tu tem que estar leve. Tu não pode fazer as coisas pensando com culpa, mas o que o outro vai pensar? O que ele vai deixar de pensar? Ai, mas será que eu posso fazer isso? Será que se eu vestir isso aqui não vai ser legal? Será que se eu quiser sair com minhas amigas, eu vou sair ou eu vou ter que me incomodar? Então eu deixo sair com minhas amigas para mim não ter que me incomodar. Eu acho que um relacionamento tem que ser leve, principalmente quando a gente já está numa maturidade que a gente só quer leveza, né? Porque quando a gente às vezes é muito jovem, a gente até essas pendinhas às vezes até pode dar uma aventura, não relação abusiva, mas né, mas com a maturidade, com tudo que a gente tem que administrar enquanto mulher, trabalho, às vezes família, às vezes profissional, né? Já disse trabalho e tudo que cerca a vida madura de uma mulher, ainda tem que ficar se preocupando, sabe, com o relacionamento, em vez de ser só coisa boa. Mas isso que tu traz, Vanessa, aí que tá. Isso é o que seria o ideal. Mas como a gente está trazendo para essa pauta do relacionamento abusivo, isso tudo que a Vanessa está falando não existe. Não existe, né? Não existe no relacionamento abusivo. Então é o ideal. Isso é tu trouxe o ideal, o que é um relacionamento saudável. No relacionamento abusivo isso não acontece, né, Daisy? Então é bom até para isso que tu traz como um parâmetro para quem está nos assistindo pensar, eu tenho uma relação assim, eu tenho a minha liberdade de poder ir e ter vir, minha vida sem ficar o tempo todo assustada com o celular. É isso, né? Perfeito. Deixa eu trazer um exercício isso, acho que aqui, aproveitando esse momento, eu gosto muito de trazer desta forma, gurias. Quem está num relacionamento, quem não estiver num relacionamento, pode pensar num relacionamento anterior. Né? Quando tu pensa nessa pessoa, essa pessoa te causa bem-estar ou mal-estar. Para isso, tu simplesmente tem que fechar os olhos, respirar fundo, pensar nessa pessoa e perceber o próprio corpo. Essa pessoa me causa bem-estar ou mal-estar. E pode também não nada, né? Olha, pode também acontecer de tu pensar na pessoa e não sentir também nada. Mas aí tu não está identificando. Aí tu não está identificando o que ela está trazendo. Mas pode acontecer, né? Não, pode, mas aí entra no sentido de o que a Daisy traz, Vanessa, o que eu compreendo, é uma forma da gente identificar o abusador. Se não te traz nada, ok. Então tá tudo certo, entendeu? O que ela diz é, na hora de eu pensar em alguém, se eu ouvir mais o nosso corpo,
Exatamente. Eu acho que às O vezes... corpo sempre tá falando. Eu gosto muito, é muito importante isso que tu Olha tá que trazendo, e eu gosto muito desses exercícios, porque o nosso corpo fala sem que a gente precise falar, né? E às vezes a gente não observa os sinais do nosso corpo. Aí entra todo aquele assunto que a gente estava falando antes, né? Do medo da sociedade, da mulher ter aquela sensação de se sentir derrotada, errei de novo fiz Como uma é que escolha eu errada, certa, né? julgamento, eu inteligente, eu culta, eu formada, a gente sempre vai botar na balança, e aí tu entra num conflito, mas será mesmo? Então, quando a gente ouve o corpo e a gente se permite ouvir, o nosso corpo já está falando pela gente, às vezes a gente se engana por causa desses pré-julgamentos da sociedade também, né? Isso, a nossa mente, ela mente pra gente. Porque a nossa mente, a nossa mentalidade, ela é moldada, ela é construída. Mas o corpo, ele nunca mente. Quando tu aprende a identificar o que tu tá sentindo, isso é fundamental, é imprescindível, né? O nosso corpo sempre vai falar. Então, ele sempre vai dizer se eu tô com a sensação de bem-estar ou mal-estar. Isso é o nosso GPS interno, a nossa bússola. Nós nascemos com essa bússola. Uma criança, um bebê não nasce falando português, inglês ou outra língua. Ele nasce com uma buzina, né, uma sirene interna, que se as coisas não estiverem legais, ele não estiver sendo atendido, ele vai chorar. Né? Tem esse alarme, né? Com um grito, um choro estridente, que é para não morrer no mundo, que é a sobrevivência. Só que nós somos moldados e aprendemos a não dizer não. Porque a primeira coisa que a criança fala é não. Não quero, não isso. Ela diz não. Mas para agradar a mãe, agradar o pai, a gente começa a dizer sim. E a gente acaba não dando limites. Nós aprendemos a ter que dizer sim para aquilo que a gente não quer fazer. E vamos dando permissões, né? E muita coisa que não deveria Isso dar. vai longe, né, gurias? Nossa, isso vai abrindo várias caixinhas, né? Exato. Com certeza. Mas ainda pensando nessa questão do corpo, eu fiquei confusa, porque eu tava pensando assim, mas o corpo traz, daqui a pouco o corpo traz uma taquicardia, de repente, né? Pensando, e a gente tá achando que isso não é, daqui a pouco até uma emoção a mais. Por isso que eu fiquei confusa e eu achei muito interessante. Não, isso. agora eu vou te trazer um exemplo. Perfeito. É isso mesmo. Eu passei por uma relação abusiva na minha vida, quem não, né? Só que muitas vezes a gente, por vergonha, por medo de expor essa imagem, expor a sua família, a gente acaba não abrindo, não falando, né? E silenciando, que é o que a gente tem que fazer o contrário. E cada vez mais, quando eu trago o meu exemplo do abuso que eu enfrentei, hoje eu tenho coragem de não me silenciar e de falar para outras mulheres sem medo. Não tenham medo de enfrentar o abusador, porque já é o primeiro passo para tu te livrar dessa dor. Mas eu vou fazer uma pergunta, claro, eu fui fazer análise, eu fui buscar respostas, né? Eu sei o quanto foi dolorido naquele momento e o quanto eu me senti pequena muitas vezes, de como, poxa, uma mulher que sou instruída, uma mulher que sou empoderada, não gostamos dessa palavra, mas de uma certa forma empoderada, sempre fui independente, como eu caí nessa armadilha? Eu tenho a minha resposta, mas eu gostaria que tu, aproveitando agora a oportunidade, compartilhasse isso com todas que nos assistem. Por que a gente fica no relacionamento abusivo? Por que a gente tem dificuldade? Eu não digo só em identificar, mas de dizer esse não que tu trouxe, pegando esse gancho, e dar o basta. Né? Por quê? Perfeito. Tu acabou de dizer uma palavra que ela é muito importante, armadilha. É uma armadilha. Uma relação abusiva, ela é uma armadilha. Então, ela é lenta, ela é gradual e ela é sutil. Tu vai te envenenando lentamente. Todos os dias, tu vai beber um pouquinho de veneno. Todos os dias. Não Fortes. é... Fortes. É forte, eu arrepiei aqui em falar. A Daisy, todos que ela os dá dias. real, né? Adoro quem dá real. E isso é muito importante, gurias, porque não dá para passar pano quente em cima disso. A gente precisa olhar para o monstro do jeito que ele é. Né? Então, tu acha que ele é o amor da tua vida e, na verdade, ele é um monstro. Uma relação abusiva, tu tá convivendo com perigo. E ele é um monstro. Essa pessoa, ela é um monstro para ti. Ela causa medo, ela causa todas as emoções destrutivas, tu duvida de si mesmo, quebra a autoestima, né? Tu duvida de todas as tuas habilidades, de quem tu é, porque existe uma despersonalização nesse processo. Tu deixa de ser quem tu é.
E o corpo sim, o corpo sempre fala. Total. Ele fala na taquicardia, ele fala na dor do Eu estômago. lembro que tinha situações em Gente, que eu eu vou vivenciava e que eu doía o meu estômago. Eu tenho Isso, muito o essa, estômago é super essa região sensível. aqui. O meu Uhum. estômago doía muito e a coisa do tipo um tremor, assim, que de repente eu tinha aquilo, eu pensava, por que eu tô me sentindo assim? Sabe? Então, por isso, para exemplificar um pouco, então, trazendo, eu não ia trazer, mas Sim. trazendo o meu exemplo, quem passa, quem enfrenta, e vai identificar na hora com esse exercício. Porque eu fechava os meus olhos, por mais que eu amasse, eu fechava os meus olhos, e quando eu fazia um exercício similar, que a minha psicóloga me passou, eu sentia ansiedade, aperto, e não era um sentimento bom, comparado com outras relações em que eu vivenciei que foram boas, que tiveram términos, mas que foram saudáveis. Era uma outra leves, sensação, né? sensação de, lembranças boas, ok, triste, mas lembranças boas. Mas voltando então à tua resposta. Isso, o corpo ele vai estar sempre falando. Uma vítima de relacionamento abusivo, ela é poliqueixosa. Ela faz sintomas, ela faz doença, ela faz uma gastrite, ela faz alergia na pele, ela tem náuseas, ela pode ter uma crise de pânico, né? Tive muitas e às crises vezes de pânico. isso, com certeza, né? Ali tu já está provavelmente iniciando um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático, o que é super comum em vítimas de relacionamentos abusivos. Né? Porque olha só, gurias, transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de vítima de guerra. Olha só, olha a destruição que um relacionamento abusivo faz com uma pessoa. E aí, gente, eu tô trazendo um exemplo, né? Mulher-homem, mas isso acontece também ao contrário. Claro. Sim. É sobre pessoas, né? Nós não estamos falando sobre exatamente, gêneros, né? para não polemizar aqui, né? A gente só está trazendo a questão da violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher realmente é clara e está aumentando cada vez mais e cada vez mais é constante. A gente precisa falar então, sobre isso cada vez mais. Isso, mas a gente não está passando pano porque também tem muitas mulheres abusivas, né? Em vários relacionamentos, mas a gente só está aqui focando mais na relação das porque é o nosso público também, que é o nosso público. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar para quem nos assiste em relação, voltando ali ao relacionamento abusivo, ao abusador, ele causa essa confusão que a gente estava conversando, né? No momento que a gente está vivendo esse relacionamento, a gente fica na confusão, porque ele manipula e aí tu começa a te culpar sobre isso. Mas no momento da manipulação, a gente vai ter um monte de lembrança boa. Eu gostaria que tu explicasse sobre isso, que esse abusador, ele é encantador, ele vai tentar te manipular, vai identificar as tuas fraquezas. Por exemplo, a mulher é romântica, a gente romantiza. Aí a gente encontra um homem que vai trazer café na cama, que vai estar sempre eu acho que a palavra sendo querido. Compensação. Exato. A gente está sempre achando que aquela compensação no frigir dos ovos pode ser melhor do que aquele tormento constante. A gente confunde isso, né? E aí por isso que a gente não consegue sair do relacionamento abusivo. Tem relação com isso, Daisy? Com certeza. Então, uma relação abusiva, ela é maravilhosa muitas vezes, né? No início. Ela tem muitos momentos maravilhosos. Ela não é toda ruim, e isso é muito confuso. Exato, né? Por isso que é legal a gente falar sobre isso. É super importante, porque a pessoa que passou por isso, ela passou pelo love bombing. E, gente, eu quero mais é que todas as pessoas sejam apaixonadas e vivam uma paixão. Isso é incrível, só que é um ato de loucura do cérebro, né? A paixão, ela é um estado de loucura. É um estado de insanidade, tu fica entorpecido, né? E esse é um momento perfeito para manipulação. Então, a pessoa que tá ali por algum motivo, então o abusador, ele sabe o que tu quer, ele aprende a identificar o que tu gosta. Eu gosto muito de fazer uma pergunta, assim, às vezes eu tô numa palestra ou algo, até online, eu pego um bombom e mostro assim na câmera. Algumas pessoas sorriem. Eu digo, fulano, vocês gostam de bombom. E outras pessoas não gostam, né? Então, é muito simples a gente saber o que uma pessoa gosta. Não precisa ser um especialista. Tu vai sorrir se eu falar em rosas, outra pessoa vai fazer, não gosto de flores, né?
Então, é fácil o abusador identificar o que é que tu gosta. Então, sabendo o que tu gosta, o que que ele vai fazer? Ele vai te dar o que tu gosta. Um presente, ou ele vai te carinho, prometer o que tu quer. eu vou mudar. Não, aí depois já vem a parte do ciclo, né? Começa no Love Bombing. Tu pode explicar para nós o ciclo? Vamos lá. O que é importante aqui? A gente aprender a identificar as peças do jogo. Relacionamento abusivo é um jogo, é um tabuleiro. Então, a gente aprende a identificar quais são as peças do jogo, do tabuleiro do abusador, para que tu possa, então, ou não, entrar no jogo dele. Porque se tu não sabe as peças do jogo, tu entrou e tu perdeu. De cara. Porque é uma armadilha. Tudo é armadilha. Então, o que é importante? Que tu te mantenha no teu tabuleiro. Para que tu possa identificar o que está acontecendo lá do outro lado. Bem, mas no livro tá ali quais são as peças desse jogo, né? O que tem numa relação abusiva que a gente não sabe dar nome, ou que a gente não entende o que está acontecendo, mas sabe que está nesses altos e baixos. O ciclo do abuso ele é dividido em 3 fases. Fase da lua de mel, fase da tensão e fase do descarte. Quanto mais vezes tu passa pelo ciclo, lua de mel, tensão, descarte, termina, volta, lua de mel, tensão, descarte. Quanto mais vezes tu passou por esse ciclo, mais enfraquecida cognitivamente tu fica. Mais adoecida cognitivamente tu fica. Mais duvidando das suas próprias capacidades e percepções tu fica. Tá? Então, uma relação abusiva ela é perigosa, ela causa dano, ela causa perigo à saúde física e emocional, sempre. Então, uma relação abusiva ela é perigosa sim, tá? Na fase então do encantamento, que é a lua de mel, é a fase da sedução, é a fase do love bombing. O que é o love bombing? É o bombardeio de amor, né? Então, tudo aquilo que tu gosta, tu vai ter em Vai ficar encantada, vai em ser nível encantada. hard, né? Então tudo que tu gosta é Vai ser aquela, encantada. olha só, aquela parte que tu tá rindo, que tu tá feliz, que tu tá Sim, tá tomando tá ali, nas nuvens. tá nesse zero, tomando uma boa espumando, outro E dia aí vem tu a já ressaca, a ressaca e tu já começa... tá criando na tua cabeça, meu Deus, e a mulher é muito assim, a gente romantiza, muitas mulheres, né? Pela nossa história, enfim, por toda a bagagem histórica que a gente carrega, né? Gurias, Do é feminino, natural. da proteção, a gente quer proteção, a gente cresce, a nossa geração ainda dos 40 Querendo um mais, herói, né? Exato, é o que eu ia Então. trazer. A gente cresce com as histórias dos contos de fada, onde ela é salva, né? Pelo príncipe encantado no final, Nós das somos garras do moldadas nessa dragão, mentalidade da né? Disney. Exatamente. Então, na nossa cabeça, por isso que não se culpem, mulheres, não se culpem, porque nós vivemos numa sociedade que nos construiu dessa forma, com todas as nossas referências. Dentro desse contexto, a gente vai criando e esperando esse príncipe encantado. Então, no momento em que a gente tem essa pessoa maravilhosa, encantadora, que começa a nos identificar, começa a identificar quem somos, o que gostamos. Tu é vista, tu é ouvida. E eu achei muito legal essa ideia importante. O príncipe logo vira sapo, né? No caso, ele vai demorar um pouquinho para virar sapo, É. né? De 3 a 4 meses. Isso é legal. isso Fala é para nós importante. essa Isso é questão super importante. né, desse período. O love bombing, ele não é só um dia, né? Ele é um período. Então, o love bombing, ele, na minha percepção clínica, ele dura 3 meses, estendendo 4, não mais do que isso. A máscara vai cair. Mais que 4 meses a máscara cai. Se não caiu é porque tu não tá numa relação abusiva. Aí tá dando, Tá tudo certo. tá indo bem. Se tem alguma coisa errada, são problemas. Sim, natural, né? Natural de qualquer A relação. gente pode resolver problemas, tá tudo certo. Não vamos para um extremo. Daqui a pouco todo mundo tá achando que tá numa relação abusiva daqui a pouco nós vamos causar um caos coletivo. A relação abusiva ela é o ciclo, é isso que a gente tá falando. Então, passei pelo love bombing, depois tem uma parte que é uma calmaria, fica tudo meio tranquilo, calmo, né? Tranquilo, tu já não tá mais vivendo aquela excitação. Começa a entrar naquela rotina, né? Numa rotina. Isso, tu não tá mais na excitação daqueles momentos felizes e entorpecentes, né? Mas tu tá ali calma, tu tá tranquilo. Só que do nada, do dia pra noite, o disjuntor cai e começa a fase da tensão. O que é a fase da tensão? Tu não tá entendendo mais o que tá acontecendo naquele ambiente, porque
a face dele mudou. Ele já não tá mais te olhando com aqueles olhos de amor. E Ele será tá que te a olhando pessoa com percebe? desprezo. Claro. A Não, nesse pessoa, o começo. abusador, Sim. Não, abusador não. A pessoa passou Não, ali pelo Vanessa, love bomb, na exatamente. tensão. Justamente tu entra em tensão porque começa a perceber algo errado. Tá, Algo mas que tá não, diferente. mas daqui a pouco não no olhar, assim. Tipo assim, ó, talvez uma cobrança que não era cobrado antes, numa outra várias forma. coisas. São Várias vários coisas, pontos, né? tá. Isso que é importante Legal. a gente entender. Isso. Então, o que é a fase da tensão? Pode ser a face, né? Uhum. Pode ser o tratamento do silêncio, quer dizer, tu fez uma coisa que ele não gostou e ele para de falar contigo, Cara te amarrado. ignora, né? Que Te põe pra pensar. É uma coisa que tu não linguagem. fez, mas ele te põe pra pensar. Vai pro cantinho do pensamento. É. Tu fez ou tu não fez, ou tu sempre fez, e aí tu fez, e aí desagradou, e aí tu diz, opa, o que eu fiz de errado? Coloquei o copo no lugar errado. E são coisas muito simples, né? E nessa fase da tensão existem xingamentos, humilhações, né? Palavras rudes, comunicação passiva-agressiva, né? Ele te diminui. morde e assopra. Uhum. Né? Ele diz assim, tu vai com essa roupa e depois te diz, mas até que essa cor tá legal. Mas tu já trocou confusa. de roupa. Mas tu já trocou de vai roupa. fazendo uma Sim. confusão. Traz essa confusão. Porque justamente isso é a manipulação, né, Gurias? Porque aí, Total. no momento que a pessoa morde, assopra, você, de repente é porque eu não fiquei bem mesmo com essa roupa, porque tu vê que eu já troquei, ele disse que ele tava bem. Então ele tá, na verdade, me ajudando. Ele tá sendo legal comigo. Exato, olha como A ele é gente legal. ele é Olha como legal, ele é ele tá maravilhoso. preocupado comigo. Isso aí. Não é? Vai por esse olhar de preocupação. É que nem os ciúmes. É que nem os ciúmes. Os ciúmes, qual é a desculpa? Me ama muito. Ai, como ele te ama, ele tá preocupado contigo, ele é tão ciumento assim, mas é proteção, e a mulher tem que se dar o respeito. Tu não tá dando respeito, tu riu muito alto, tu mostrou muitos dentes pro fulaninho. Tu é muito exibidinha. Tu é muito exibidinha. E como nós três somos exibidinhos, acho que nós três é o problema. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Bem, eu te interrompi. A gente não pode perder a piada, né? A gente não perde a piada ali aqui. falando do signo. Esse assunto é um assunto tenso, então a gente tem que trazer aí um pouco de leveza, da tensão. assim. Vamos ter fase da tensão aí. Na parte do love bombing, existe um consentimento da vítima que é pro isolamento. Então, tu começa a te isolar das tuas amigas, da tua família, do teu trabalho, daquilo que tu gosta, do teu esporte, da tua academia, da tua faculdade, dos teus estudos, para dar mais atenção pro abusador. Então, acaba existindo um consentimento da vítima. E esse é o momento perfeito, onde ele te isola totalmente, tu fica sozinha, tu perde essa conexão com aquilo que tu gosta, que forma a tua identidade, e ele tem mais poder sobre ti. Enquanto isso, ele continua mostrando aquela máscara para a sociedade, para todos, de que ele é bonzinho, etc. Encantador. Enquanto tu começa a viver o inferno. Porque tu achava que era um conto de fadas e, na verdade, é um ato de destruição, é um filme de terror. Né? Toda a relação abusiva, ela começa com um conto de fadas e ela termina com uma maldição assombrada, um filme de terror, né? Passa por essa tortura. Então, a tensão ali, esse segundo período, que é a fase da tensão, xingamento, humilhação, desqualificação, as brigas, né? Constantes, esse é um momento que é muito difícil. Só que logo depois disso, existe o tão temido descarte. Então, ele não te quer mais. E é do nada, né? Ou ele começa também a triangular com outra pessoa, ou te causar ciúmes, isso tudo é de propósito. O abusador, ele sempre sabe o que tá fazendo. Sempre sabe o que tá fazendo. E será que ele sabe que é abusador? Sabe. Isso é uma boa pergunta. Gente, eu o abusador, imaginei. ele sabe que ele é abusador? Sabe. Porque tem gente que é manipuladora, às vezes desde a infância, gente. Sabe. Não vamos romantizar, tem, né? Às vezes a gente vê a criança com poder de manipulação, não dizendo que um poder de. Eu acho que às vezes já. E daqui a pouco aquilo ali vai crescendo, porque tu vai crescendo e a malandragem vai vindo mais, né? Que é normal. E às vezes eu nunca imaginei que a pessoa nem sabia. Claro que eu imaginei que algumas pessoas sabiam que era, mas imaginei que muitos eram e não sabiam. Mas é a mesma coisa do narcisista, né? Mas esse abusador narcisista chega a ser uma doença, não? Eu acho que isso é legal da gente falar também. A diferença desses perfis
Tem o narcisista, tem o sociopata. Tu pode falar um pouquinho para nós, assim? O narcisista perverso e o sociopata são os piores, tá? As consequências são muito severas. Vai terminar em Maria da Penha, Tem vai esse tipo, terminar... então, só para a gente complementar. Então, quando a gente identifica o abusador, dentro dessa identificação, tem tipos de abusadores, é isso? Tem os tipos, né? E a gente pode estar falando de outros transtornos envolvidos, como transtorno de humor bipolar, um transtorno borderline, outras patologias que são tratáveis. Então, essas patologias são tratáveis. Então, a pessoa pode melhorar? Pode, se ela quiser. Quem não quer, não vai mudar. Não adianta ficar rezando, porque a pessoa não vai mudar. Ela só vai mudar se ela quiser, tá? Agora, essas duas personalidades são imutáveis, gente. O narcisista não tem capacidade de amar, né? O narcisista perverso e o sociopata, isso, né? Ele tem capacidade... Não, de amar não, ele não sente amor. Ele sente entusiasmo. E também eu imagino que ele sente... Não é amor. Ele sente aquela felicidade e no efeito que ele faz em ti. Isso. Não no tipo assim... Ah, mas tá muito apaixonado por mim. É o poder. Eu tô feliz, eu tô conseguindo entusiasmada manipular. com isso. Não é com amor, né? Não, porque então, interessante isso. Isso, porque são personalidades marcadas pelo poder. Essas personalidades, eles gostam de poder. Então, parece que ele tá apaixonado, parece que ele tá amando, mas é como se eles fossem daltônicos emocionais. Eles não sentem todas as emoções. Eles são daltônicos emocionais, eles sentem algumas emoções. E não é amor, é entusiasmo, né? É poder, é controle, é aquela adrenalina, né? Vocês falaram aqui, nas escolas, às vezes é criança pequena, já tem traços, né? Já tem traços, né? Dá para identificar? Sim. Ainda não fechou o diagnóstico, ainda é criança, muitas vezes. Mas já são pessoas que têm aquele poder de entrar na mente. Vocês já ouviram essa frase? Entrei na mente dela, né? E já começa a te manipular mentalmente. Porque esse é o grande poder do abusador. Não é um jogo físico, como tu falaste, é um jogo mental. Eles são muito inteligentes. Muito inteligentes. Então, existe a presa e existe o predador. Aí tu acha que foi tu que escolheu. Eu fracassei porque eu escolhi essa pessoa. Meu amor, não foi tu que escolheu, foi ele que te escolheu. A vítima, né? E tu pode ter um perfil, né? Porque, vamos lá, um coelhinho... Perdão, eu te interrompi. Não. Um coelhinho é um coelhinho. O leão é o leão. É ele que vai atrás da caça. Sim. E como proteger a autoestima? Pegando teu gancho, como proteger enfrentou isso, né? Como proteger a autoestima e primeiro se livrar, né? Se livrar disso, né? E se livrar de uma situação assim. É muito importante que a pessoa mantenha aquilo que ela gosta de fazer. Que ela não deixe de fazer o que ela ama. Porque as pessoas costumam dizer que vítima de relacionamento abusivo, que não fala, que não mostra, que é invisível. Eu discordo. É sempre visível. Porque a pessoa não tem mais o brilho no olho. Ela não tem mais a postura de felicidade, de alegria que ela tinha antes. Ela nem faz mais as coisas que ela fazia antes. Ela já se tornou outra pessoa. Então, é visível sim. As amigas sabem identificar, a família consegue perceber. Não dá mais a roupa já não é mais a mesma, a postura não é mais a mesma. É visível. É visível. O olhar é triste. Vocês lembram daquele personagem do Harry Potter, os Dementadores? É isso que um abusador faz. Ele suga a energia vital da vítima. E uma pergunta que eu acho que é bem, bem interessante, né? Nosso bate-papo, né? A gente já está aqui numa conversa. Ai, tá mesmo. E passa, olha só, já passou. É uma questão assim que a gente nota também, que às vezes, vamos falar a verdade, a presa, a vítima, ela acaba repetindo o modelo de outras pessoas, talvez que não com o mesmo perfil
mas vai repetindo, como se aquela energia. Como não? Eu acredito que tu tá tão impregnada daquela energia que tu atrai as mesmas Os mesmos perfis. porcarias. Deus que Os me mes- perdoe a os palavra. mesmos A mesma perfis. porcaria, né? Os Eu mesmos brinco. perfis. Mesmos perfis, para não dizer porcaria. O que que acontece, gente? Eu brinco porque assim, ó, eu tinha uma amiga, ela falava assim, tinha não, é porque ela não tá morando mais em Porto Alegre, então por isso que eu disse tinha. Ela não bebia nada, não, e ela sempre arrumava os namorados que bebiam Os muito, mesmos, não, os meio mesmos perfis. alcoólatras. Os mesmos E aí a perfis. gente sempre dizia, e ela dizia, meu Deus, gente, eu não bebo, o que que acontece? Eu não vou nem. Sim, Os caras não me acham nem no bar. Daisy, explica para nós E por eu que dizia repete para esses ela, comportamentos. sem a menor especialidade, eu dizia, amiga, tu tá com essa energia, tu atrai isso aí. Mas aí não é Tem só que o te livrar atrair, disso amiga. aí. Aí que tá, a gente tá vendo isso no campo energético, mas no campo psicológico tem Também outras tem explicação. explicações, né? Tem explicação. Vamos lá. Todos nós temos uma coisa que se chama apego. O que que é apego? É vínculo. É como eu me vinculo com as pessoas. Então, eu posso me vincular de uma forma segura e eu posso me vincular por insegurança. Se lá na minha história primária, com pai e com mãe, é sempre com eles, né, eu tive apego inseguro, apego desorganizado, né, um apego ambivalente. Minha mãe me ama e me odeia. Né? Ela me ama, mas ela me bate. Ela me ama, mas ela me bate de castigo. Né? Aquela coisa que é ambivalente. Na tua vida adulta, tu vai normalizar isso. Então, por mais que seja ruim, é normal porque tá conhecido, já tá no algoritmo. Eu já conheço. Adorei, já tá no algoritmo. Adorei. Já Moderno. tá no Adorei. algoritmo. Tem várias. A Daisy tá me trazendo muitas Desde coisas boas. atual, né? Já tá no algoritmo. Então, meu computador, meu cérebro, identifica aquilo como normal. Não significa que é bom ou ruim. Claro que é ruim. Mas se eu já vivi, então tem registro, sabe? O robozinho não tem registro, tem registro. Então tem registro. Então essa pessoa que tu trouxe o exemplo, né, que bebe, ela não bebe, mas as pessoas bebem. Eu já faria a pergunta, quem é que bebia na tua história primária, lá na tua história precoce? Porque isso para ela é normal. Então a gente procura, a gente se vincula com o mesmo padrão que nós aprendemos na infância. Por quê? Meninas, isso é neurocerebral. A gente tem lá, nasceu, tu começa a criar os teus neurônios, tu vai ampliar os teus neurônios a partir da tua percepção, a partir do ambiente, é o ambiente que nos molda. Então, meu DNA, tem minha genética, mas é o ambiente que vai me moldar. Então, esse ambiente me ofereceu o quê? Né? Por que que eu entendo que amor dói? Que a tua referência são os primeiros registros, né? Então é E tem interessante muito isso. que fica no inconsciente, enfim, né? A gente acaba repetindo padrões, né? A gente tem que romper ciclos. Romper ciclos. E aí, nessa questão do isso. romper ciclos, como sair de um relacionamento abusivo? Primeiro, tu tem que identificar, né? Como que eu vou romper algo que eu não tenho consciência? Se a pessoa está repetindo uma mesma história, isso já é um alerta. O que que tu não aprendeu ainda, que isso ainda está na tua vida? Né? Por que que esse padrão se perpetuou? Às vezes não é nenhum padrão, gurias, que começou com ela, começou com a avó. Aí passou pela mãe. E aí é ela que está acordando, despertando para olhar para essa história. Né? Olhar para a história da família, para a transgeracionalidade, identificar, porque para isso a gente precisa de autoconhecimento. Sim, que é a chave, e de consciência. Né? Eu preciso elucidar, eu preciso olhar o fenômeno. O que que eu não aprendi que eu estou repetindo ainda? Se eu estou repetindo, é porque eu ainda não aprendi. Mas se eu estou olhando, opa, existe uma grande chance de eu mudar. E nós estamos hoje nesse bate-papo aqui para ajudar as pessoas a pensarem, a refletirem, né? O que está na tua vida, que permanece na tua vida, que se repete de uma forma disfuncional, que tu precisa olhar. Que padrão é esse? Né? O padrão significa que existe uma crença. E o que que é uma crença? Crença é tudo aquilo que a gente acredita. Seja bom ou seja ruim, é crença, eu acredito. Se está na minha mente, existe. Interessante. Muito, E né? para sair do relacionamento abusivo, então, depois de identificar,
tem algumas formas assim que tu pode ir testando também até que isso aconteça? O que tu sugere, assim? Quais são as dicas? É muito difícil sair de uma relação abusiva. Não é simples. Quanto mais ela passou pelo ciclo, mais difícil fica. Identificou, passou uma vez pelo ciclo, passou duas, volta para tua rede de apoio, porque a gente Pro teu precisa. tabuleiro, né? Volta Volta pro pro teu teu tabuleiro. Eu adorei isso, Eu né? também Volta É, pro teu volta tabuleiro. pra casinha, né? Volta pro teu corpo. Porque a pessoa se despersonaliza indo pro tabuleiro do outro. Olha só que forte que eu vou dizer. É como se tu fosse uma mosquinha na teia de areia, na teia da aranha. A aranha fica ali te torturando, ela nem te come, mas ela fica te torturando o tempo todo. Então, saia enquanto há tempo. Volta pro teu tabuleiro, sim. Então, o que é importante? Rede de apoio. Voltar a fazer aquilo que tu gosta para tu não te despersonalizar, né? Conhecimento, autoconhecimento e procurar profissionais especializados, né? Como eu disse antes, uma vítima de relacionamento abusivo, ela é poliqueixosa, ela procura muitos médicos. Tô com enxaqueca, tô com dor de garganta. Que já é o que tá E a somatizando, causa é né? outra, né? Já é o Porque ela tá corpo somatizando, né? Claro. né? Então, essa pessoa que somatiza toda hora, que Alguma coisa tá errada. E daqui a pouco nunca tá bem mesmo, não porque percebe que o corpo tá O falando corpo que ele tá não falando. aguenta mais. Hoje a gente falou muito sobre isso, né? Da gente ouvir os sinais do nosso corpo. Não, e uma Tem coisa alguma que ela coisa falou que errada? me Tá com pegou gastrite muito. crônica, tá sofrendo. Alguma coisa Úlcera, errada. Uma coisa que me gurias, pegou muito foi o veneno. doenças- Tu tomando Não, veneninho é tomar um pouquinho veneno a todo cada dia. dia. Em doses homeopáticas. Gente, o tempo já tá quase indo pro final. Não tem como a gente ir pro Não. fim sem E o falar livro, sobre né? outros tipos de relacionamentos abusivos e depois o livro E o ainda. Nós vamos precisar de livro? tempo aí, produção. Sim. Alô! Mas acho que é importante a gente falar agora brevemente sobre os outros tipos de relacionamentos abusivos existem no trabalho, né? Em casa a gente pode estar sofrendo relacionamento abusivo Na família, no profissional. Pode falar um pouquinho para nós sobre esses outros tipos também Sim, de pode estar relacionamento? sofrendo relacionamento abusivo numa amizade, Uhum. né? No trabalho, com um parente. O chefe, né? Às vezes chefe. até a mãe, né? Tem relações abusivas Sim, até da mãe. Tem mãe, Porque a gente está falando de personalidade. É. Então, o que é importante? Tu identificar com que espécie tu tá lidando. Né? Às vezes eu não tenho capacidade, então, de dar um diagnóstico, né, para uma pessoa, mas eu posso pensar que ela é uma espécie. Uhum. Como se fosse um bicho, como se fosse um animal, fica mais fácil. Né? Essa pessoa, ela é um escorpião, ela tá sempre picando. Ela é uma víbora, ela tá sempre... Identificar, né? Eu acho que identificar Ela tá sempre soltando veneno ou falando mal de alguém. Uhum. Não são pessoas para tu conviver. É verdade. Né? Agora, se tu não tem como sair disso, tu tem que te blindar. E o que é se blindar? Existe uma técnica que se chama método da pedra cinza. Adorei. Adoro as caras. O método da pedra cinza significa o quê? Aconteça o que acontecer, uma pedra vai ser sempre uma pedra. Uma pedra, ela não reage à chuva, ela não reage ao vento, ela não reage ao vendaval, ao sol. Ela continua sendo sempre uma pedra. Ela ignora o ambiente, ela é a pedra. Então, o método da pedra cinza significa incorporar essa pedra e não reagir à provocação do outro. É a cara da Mona Lisa, assim. Uhum. Né? Das egípcias, né? A egípcia. Identifico muito isso no ambiente de trabalho também. Ah, Pessoas que sofrem, adoecem em ambientes de trabalho Claro. por colegas Muito. abusivos. Eu já Claro. tive Muito chefe Porque tem, o abusador, ele é provocativo. E às vezes é o É. colega narcisista Eu já abusador. tive. As pessoas estão em todos os lugares. É. Né? Então, é importante o quê? A gente saber identificar, mas principalmente não reagir. Isso é inteligência emocional. Muito importante. Porque essa Essa dica de ouro. essa Maravilhosa. Ai, que a gente quer ficar com a Daisy. Vamos deixar a Daisy falar, nem vamos falar muito mais, Vanessa, Uhum. para aproveitar esse tempinho. Lindas. É importante a gente identificar, entender que o abusador, ele sempre quer que a vítima se mexa. Se ele é um predador, ele quer o quê? Que a vítima saia correndo, que a vítima passe aos outros. E ele Chore, gosta de puxar saco, né? né? Puxa Puxa que saco. Chore, que sofra, ele se alimenta disso. Ele se puxa alimenta saco da também. reação Exato. emocional.
O predador, ele se alimenta da reação emocional da Muito vítima. bom isso. Então, Nossa. se tu não reage emocionalmente, tu ganhou o jogo. E ele vai ter que descobrir outra forma de te manipular. Ou ele vai entender que tu não é manipulável. E aí vocês podem daqui a É, pouco ele ter vai uma se relação. frustrar. Não, e aí vocês vão Ele ter vai uma se relação frustrar. daqui a pouco tranquila no ambiente Ele até de te trabalho. respeita. Ele vai nem tem até, mais não, ele relação. vai Ele até te te respeita. respeitar. E vai ter que Ah, não, se conviver. for profissional, sim. Profissionalmente, ele vai conviver. Exatamente. Mas Pode para haver o relacionamento, respeito. ele vai perder o interesse em ti, porque tu não é manipulável. Exato. No trabalho não tem como fugir, tu É precisa porque ele ficar. ele não consegue fazer um efeito em ti, né? Eu acho que na família é mais difícil, né? Quando tu sofre isso com uma mãe, com É limites, né? um Até pai, pra né? mãe com tem alguém. que dar limite às vezes. Mas é muito bom isso que ela traz de não reagir, de A cara de pedra, adorei. adorei Eu a sou pedra. E, Isso. Vou usar isso agora. Sou uma não, pedra e cinza. amigos, amigas Lembra o Gente, Super que nos Gêmeos? assistem, Forma- que vocês possam refletir sobre isso que a gente traz, porque é interessante, né? Quando a gente percebe essas relações, a gente fala muito sobre isso, né? Se autoconhecer primeiro, mas também é importante a gente conhecer o outro. Fazer a leitura do A outro. gente fazer leituras do outro, a gente não ser tão inocente, É. né? Não se entregar, não se abrir tão rápido assim. Precisamos sentir falar do o livro, terreno, Nick. né? Desculpa te... Não, mas já estamos indo. Ganhamos um tempinho por isso. Eu prorroguei aqui. Edu o Edu maravilhoso. não é Não, o abusivo. papo é maravilhoso, não O é Edu um é colega maravilhoso. abusivo. O Edu é Porque era maravilhoso. importante a gente falar sobre esses outros tipos, né, de abuso, que não só no âmbito do amor, no âmbito amoroso. Então, assim, já identificamos. Trazendo Muitas para nós coisas. agora, então, um pouquinho do teu livro, que eu acho que traz tudo isso que a gente conversou aqui, né? Vamos mostrar ali, dentro Nick, da tu leitura. que tá Vamos no meio mostrar. ali. Deixa que eu mostro Vamos, aqui. então. Fala Olha um que pouquinho lindo. para Não, nós. A capa já tá assim, ó. Aonde as pessoas Já. podem. Esse livro foi tu que escreveu, tu tem participação? Fala um pouquinho para nós e aonde a gente pode encontrar ele, né? Para adquirir. Esse livro nasceu da dor. Eu também fui vítima de relacionamento abusivo, apesar de todo o meu conhecimento. Olha. Eu sabia o tempo todo E a em gente quem eu deixa, estava. né? E a gente E deixa. eu tinha a audácia, porque uma vítima de relacionamento abusivo, ela acha que ela é salvadora, né? Então, existe um perfil das Mas tu fez vítimas. laboratório. Deixa Aí tu ela aproveitou e que fez bom laboratório. ouvir isso. Que bom Existe o ouvir perfil da vítima. A vítima, ela pode ter a síndrome da salvadora, ela pode Aí eu ter ali um complexo de Wendy, né? Que é aquela que cuida do menino que não cresceu, tem né? vários. Tem muita coisa que também existe. Aí eu pensei uma Que o bobagem, eu não narcisista, ele posso não falar porque eu cresceu, penso guria. tanta bobagem. Eu e tu não dá, a Eu gente não só se posso. olha, a gente Mas já se assim, ó, conhece. eu gosto né? desse programa que a gente pode falar uma bobagem. Essa da, como é que é, do menino que não cresceu, eu ri muito. Como é que é do complexo de Wendy? Complexo de Wendy. Que tá lá sempre em volta do Peter Pan, a Exato. coitadinha da O Wendy. menino que não cresceu. E o narcisista, ele é o Peter Pan. Ele não cresceu, ele ainda continua agindo como uma criança Mimada. Se tu não dá o que quer, por ele isso que é tira legal a bola a tua do jogo, dica a bola é dele, Por né? isso que é legal a tua dica de contrariar no início, né? Contraria no início. Mas enfim. Que mais? Eu quero que ver mais, outro filme. Zé? Vamos lá, então o livro, né, além do amor, o poder do despertar nos relacionamentos abusivos, é um livro escrito entre sofrimento, dor e crescimento, né? Porque isso é bem importante, gurias. Toda dor ela vira poder. Ai, que lindo Se isso. tu enfrentar ela. Então a dor ela vira força, a dor ela vira poder. A gente precisa saber transformar. No momento da crise, parece que tudo é impossível. Parece que não tem luz no final do túnel, né? Toda crise ela é uma travessia do fogo. Nada fica como era antes, tudo se transforma. Só que dói. E dói dói. muito. E dói. Dói muito. Só que o que as pessoas não sabem é que quando tu passar por isso, tu vai ser melhor. Então passe. Passe por isso com a tua rede de apoio, passe pela dor, enfrenta, que vai chegar o momento de celebrar, vai chegar o momento de poder falar sem sentir dor, tu vai estar melhor, isso. Então esse livro, ele traz relatos de vítimas, ele é uma jornada de autoconhecimento, né? Ele vai trazer muitos esclarecimentos e conceitos também de abordagens de outros autores, que acho que é importante. E onde encontrar como ele? embasamento? Tá aí
Tá no meu Instagram comigo. Tá. A gente deixou aqui o Deixamos arroba da arroba, Daisy Ortiz, né? Isso, tá na Livraria Santos também, tá na Amazon. Que bacana, gente. Olha Maravilhosa. só. Então, ó, dá para mostrar aqui, aqui, ó. Então, aqui, além do amor, o poder do despertar nos relacionamentos abusivos, por Daisy Ortiz, essa maravilhosa, que a gente queria mais 1 hora. Muito, coisa muitas com a horas. Daisy, porque Inclusive, esse assim, assunto dá um conselho, alguém que está conhecendo alguém, saindo do relacionamento, de repente, clinicamente, a Daisy vai te dar várias dicas para te saber identificar já de começo, já não entrar nessa teia aí. Mas é legal. Hoje a Daisy está aqui dando uma palhinha para a gente identificar. Para concluir só, em que momento é importante procurar ajuda de um psicólogo, de um profissional da saúde que vai te ajudar? Então, tu não precisa só procurar quando tu tá sofrendo. Isso é super interessante, né? É uma quando grande tu verdade. procura, quando tu quer mudar alguma coisa, ou tu quer uma direção, então tu não precisa só ir em sofrimento, né? Só buscar uma ajuda profissional quando tá em sofrimento. Se tu conseguir buscar antes, ótimo, porque tu não vai precisar passar por aquilo de uma forma tão sozinha, traumática e tão dolorida, traumática. Né? Exatamente, porque o trauma ele tem um poder de te diminuir, de te fragmentar psicologicamente. E te deixa marcas, né? Não, Sim. Que papo gostoso, maravilhosa. que papo importante, Muito, relevante, muito. esclarecedor. E eu e a Vanessa, de cara com elas, cada vez mais, Daisy, a gente busca trazer pessoas, não só trazendo as suas histórias de vida, mas que tem mulheres, e homens também, né, que a gente também recebe homens, que tem o que compartilhar para ajudar outras pessoas que estão ali do outro lado, né, da telinha, telonas, enfim, aonde estiver, podem acessar o Poa Streaming TV, procura lá de cara com elas, que a gente está com um monte de programa legal, tipo esse. A Daisy tem quadro aqui na casa também, importante a gente falar. Isso é né, importante. Daisy, no programa. Isso, no RS Meio-Dia. Que ela fala, também traz, né, essa luz aí das relações abusivas, e eu acho que tu fala também sobre outros assuntos também. Isso, eu faço um quadro que se chama Terapia ao Meio-Dia, então trago alguns assuntos relevantes aí. E vamos continuar, gente, agora encerrando, vamos continuar identificando, vamos continuar não nos calando, né? Perde o medo, perde a vergonha, cada vez mais a gente tem que falar, a gente tem que normalizar, expor também o que a gente sofre. Para encarar, que nem ela disse, depois da dor, a gente vai... Vem o poder. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da dor, adorei, depois da dor vem o poder. Porque quem passou pela dor e conseguiu tirar esse aprendizado, sai mesmo, né, aquela fênix, né? Uma fênix. Então, isso é a luz no fim do túnel. Então, se você está nos assistindo e fez sentido para você alguma das informações que a gente trouxe, que bom. Eu sei que é um finzinho de domingo aí que você está assistindo o nosso programa, e depois ele fica aí no YouTube para vocês olharem quando e onde vocês quiserem. E a gente se despede aqui de mais um episódio do nosso programa de Cara com Elas. Até o próximo domingo. Beijo. Até lá.